Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então vamos a mais uma aula de matemática. Não se esqueçam que realmente só assistir essa aula é muito complicado. Conjuntos, alguém me escreveu uma mensagem, é muito abstrato para mim. Na verdade, conjuntos é um conceito bem abstrato. Então, para vocês entenderem, vocês têm que entrar no plantão, participar, mandar mensagem, tirar dúvida, fazer exercícios. Acho que teve dúvida em relação a como eu coloquei o conteúdo, né? Na verdade, então, tem esse vídeo, que é para vocês assistirem, sobre conjuntos. Depois eu deixo uma lista de exercício. Para que é essa lista? Pessoal, matemática a gente só aprende resolvendo. E vocês não têm que resolver para me entregar, vocês têm que resolver para entender. Então, aquela lista é para vocês ou pegar um caderno, ou quem quiser imprimir, alguém falou assim, posso imprimir e fazer na lista? Pode, ou imprime e faz na lista mesmo. Ou quem tem habilidade no computador para ir digitando, pode fazer no computador, mas o que vocês têm que fazer é resolver a lista. E só depois de resolver a lista é que vocês vão entrar e responder o questionário. Por quê? Porque aí quando vocês estiverem resolvendo a lista, que é para o estudo de vocês, vocês vão ver as dificuldades, o que você não entendeu da aula. E aí você pode perguntar por mensagem através do WhatsApp ou do Moodle, certo? Ou por e-mail. Então aí vocês vão perguntar para mim, e aí só depois que você sanou o que você percebeu ali, que você tem de dúvida, que você vai entrar e responder o questionário. Não entra, assiste a aula e já responde o questionário, tá? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso. E não percam os plantões, que é onde eu vou conversar com vocês e a gente vai conseguir ter um diálogo, né? Senão fica difícil mesmo só essa aula. Bom, então a aula de hoje a gente continua falando sobre conjuntos, né? Coloquei aqui conjuntos parte 2. Eu mudei o meu e-mail institucional, coloquei o e-mail institucional, estava outro, mas vocês podem entrar em contato comigo com qualquer um dos dois. A aula está baseada no livro Matemática, Ciência e Aplicações do IESE, volume 1. Uma coisa que muita gente perguntou por mensagem é a diferença de zero e de vazio. Quando a gente fala do conjunto vazio, então o que é conjunto, né? Na verdade, na matemática, a gente não define conjunto. Por quê? Porque é um conceito primitivo, não dá para definir, é uma ideia intuitiva. Intuitivamente, o que é um conjunto? Eu posso pensar num conjunto de lápis, lápis de cor. Tenho aqui um conjunto de lápis de cor. Tem um lápis de cor verde, um vermelho, um laranja, tenho esse conjunto de lápis. Posso pensar conjunto de pessoas, conjunto de disciplinas. Então, a ideia de conjunto, né? Reunir algumas coisas. E quando, por exemplo, eu falo uma propriedade que eu não consigo encontrar uma coisa. Por exemplo, pense no conjunto de todos os peixes que voam. Todos os peixes que voam. Não tem nenhum. Então, se não tem nenhum, quando eu falo dessa propriedade, é o conjunto vazio. O conjunto vazio representa um conjunto sem elementos. Então, no conjunto vazio, o número de elementos é zero. Número de elementos é zero. E não são a mesma coisa. Zero está designando a quantidade zero. Tem número 0, tem o número 1, tem o número 2. E vazio é um conjunto. Então, é quando eu penso nessa ideia de alguma coisa do qual eu não consigo encontrar nenhum elemento. Ok? Bom, a gente vai começar falando sobre intersecção e reunião de conjuntos. A gente até falou um pouquinho quando a gente falou sobre o diagrama, né? Que eu falei que aqui era intersecção. Então, vamos considerar dois conjuntos, A e B. Podemos construir novos conjuntos cujos elementos devem obedecer condições pré-estabelecidas. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B. Então, que pertencem tanto a A quanto a B.
Esse conjunto é chamado interseção de A e B. E a gente indica dessa forma, A intersecção B. Então, vamos lá. O conjunto A intersecção com B é igual ao conjunto dos x, tais que x pertence a A e x pertence a B. Então, vou colocar algo numérico aqui para ficar bem fácil, para ter um exemplo, né? Então, vamos lá. 0, 1, 2 e 3. E um conjunto B, que pode ser 0 e 1. E 4. Então, o que é a intersecção entre A e B, dados esses conjuntos aqui? É tudo que pertence tanto a A quanto a B. Então, o 0 pertence a A e o 0 pertence a B. O 1 pertence a A, pertence a B. O 2 não, o 2 pertence só ao A, o 3 pertence só ao A e o 4 só ao B. Então, no diagrama aqui, como que eu colocaria esses elementos? Então, o 0 e o 1 ficam na intersecção, ó, pertencem tanto ao A quanto ao B. O 2 e o 3 pertencem só ao A. E o 4 pertence apenas ao B, ok? Então, intersecção são os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto ao outro, tá ok? Dois casos particulares, quando o A está contido no B. Então, se o A está contido no B, todos os elementos de A são elementos de B. E aí, quais são os elementos em comum? O próprio A, certo? Se a gente tem, por exemplo, aqui, o A como sendo 2, 3. E o B é 0, 1, 2, 3. Então, a gente vê ó, que o A está contido em B. Todo elemento de A é elemento de B, né? O 2 e o 3, que são os elementos de A, estão em B. Então, a gente representaria assim, eu colocaria o 2 aqui, o 3 aqui, e o 0 e o 1 pertencem só ao B. Então, a intersecção é o próprio A, ok? Os elementos que pertencem tanto a A quanto ao B é o próprio A. E quando A e B não têm elementos em comum, por exemplo, o A 0, 1 e o B 2, 3. Bom, eles não têm nenhum elemento em comum, certo? Então, o A teria 0 e 1 e o B teria 2, 3. Bom, então, nesse caso, eles não têm elemento em comum. A intersecção entre eles, os elementos que pertencem tanto a A quanto ao B, não existem. Então, a intersecção é igual ao conjunto vazio, certo? Quando isso acontece, quando a intersecção entre os dois conjuntos é igual ao vazio, nós dizemos que A e B são disjuntos. Então, quando escutarem a palavra disjuntos, significa que a intersecção entre os conjuntos é vazia. Existe um símbolo que a gente utiliza no lugar de E, quando a gente define a intersecção, a gente falou x pertence a A e x pertence a B. Ao invés de colocar o E, nós podemos colocar este símbolo aqui, ó, que também é utilizado para o E, tá bom? Então, dados um exemplo, dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, C, 1, 3, 5 e 7, a intersecção entre A e B. Então, o menos 2 pertence só ao A, menos 1 também, o 0 pertence tanto ao A quanto ao B, então pertence a intersecção entre eles. O 1 é só do A, o 2 pertence aos dois, tanto ao A quanto ao B. Então, pertence à intersecção. O 4, 6, o 8 e o 10 pertencem só ao B, então não pertencem à intersecção. Ok? Intersecção entre A e C.
Então, menos 2, menos 1 e 0 pertencem apenas ao A. O 1 pertence ao A e pertence ao C. E é o único, né? O 2 é só do A, o 3, o 5 e o 7 só do C. Então, a intersecção entre A e C é igual ao conjunto unitário 1. Então, nós definimos conjunto vazio e definimos também conjunto unitário. Aí me falaram, como que eu uso conjunto unitário? A gente não usa o conjunto unitário, tá? É só uma definição. Conjunto unitário significa conjunto com um elemento. Conjunto com um elemento. Tá bom? E B intersecção com C. Bom, B e C não possuem nenhum elemento em comum, então a intersecção entre B e C é vazia. Ou seja, B e C são conjuntos disjuntos. Tá? Uma nova palavrinha aí. Quando falar disjunto, significa que a intersecção é vazia. E a gente consegue, né? Aqui eu fui olhando um por um, mas uma maneira seria desenhar as intersecções. Então, percebi, ó, 0 e 2 na intersecção entre A e B, 1 intersecção entre A e C, e B e C, nenhum elemento de intersecção. Então, intersecção entre B e C, vazia. Outro exemplo, em geral, indica-se por NA, então aqui tem um conceito, ó, o número de elementos de um conjunto A. Então, essa é uma anotação, ó, número de elementos do conjunto A, é importante. Se a gente tem A igual a 1, 2, B, 3 e D, 2, 3, 4, então, olha, N de A, nesse caso, quantos elementos tem o conjunto A? 1, 2. Tem 2 elementos. NB, quantos elementos tem o B? 1 é o conjunto unitário, ó, tem um elemento. Quantos elementos tem o conjunto D? O conjunto D tem 1, 2, 3. 3 elementos. A intersecção com B, então o A é 1, 2, o B é 3. É vazio. Ou seja, A e B são disjuntos. O número de elementos da intersecção, ó, como a intersecção com B é vazio, então o número de elementos da intersecção é 0. Tá vendo? Vazio é para designar o conjunto que não tem elemento que pertence tanto a A quanto a B. E o 0 é para designar o número de elementos desse conjunto, tá bom? A intersecção com D. Então, A é 1, 2, D é 2, 3, 4. Então, a intersecção é o único elemento que pertence tanto a A quanto a D é o 2. Então, a intersecção é o conjunto unitário com o elemento 2. Aí, o número de A inter D é 1. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, quando a gente escreve assim, ó, um conjunto AB, isso aqui é a mesma coisa que um conjunto AAB. É igual, eu posso repetir aqui que eu estou dizendo que é um conjunto que tem o elemento A e que tem o elemento B. Então, aí, qual é o número? Vamos chamar esse aqui de A. Qual é o número, nesse caso, de elementos do conjunto A? É 2, tá? Se tiver repetido, conta como 1, tá bom? Sendo F o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja e G o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva, podemos considerar que F e G são subconjuntos de um mesmo conjunto U. Ou seja, todos os elementos de F e G pertencem a U. Esse conjunto U é chamado conjunto universo. Ok? Conjunto universo é o conjunto maior, tá ok? Do discurso que estamos falando. Então, assim, no caso dos conjuntos F e G considerados, U poderia ser, não é que é,
mas poderia ser, entre outros, o conjunto das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. Então, temos F, X pertence a U. Quem é esse U? U é o conjunto das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Então, pessoas que moram no Rio de Janeiro, tais que essas pessoas gostam de suco de laranja. E G são pessoas, né, que pertencem a U, portanto, são fluminenses, tais que esses fluminenses gostam de suco de uva. Então, poderíamos representar no diagrama o conjunto F, o conjunto G, U, o nosso conjunto universo, né? Esse daqui é o retângulo, né? Então, dentro do retângulo temos todos os fluminenses. E aí, entre os fluminenses, conjunto F, que são as pessoas que gostam de suco de laranja, e G, as que gostam de suco de uva. E a intersecção significa o quê? São as pessoas que gostam tanto, os fluminenses, né? Que gostam tanto de suco de laranja quanto de suco de uva, tá? E as que ficam aqui, ó, nessa parte que não pertence à intersecção aqui de G, são as que só gostam de suco de uva. E para cá, ó, tirando a intersecção, só essa parte aqui, são as pessoas que só gostam de suco de laranja, tá bom? E aqui para fora são os fluminenses que não gostam nem de suco de laranja e nem de suco de uva, tá bom? A partir, então, nós definimos intersecção. Agora vamos definir reunião. Então, também vamos considerar dois conjuntos, A e B, e definir o novo conjunto. O conjunto é chamado união de A e B, né? E a gente representa dessa forma, com essa simbologia, A união com B. Então, lemos A reunião com B ou A união com B, se os elementos pertencem a A ou pertencem a B. Então, quando a intersecção é um E aqui, né? Então, tem que pertencer a um e a outro. Aqui é um ou, por isso reunião. Porque a gente considera todo mundo. A intersecção aqui está aqui no meio, né? E a união são todos os elementos, seriam todos os elementos aqui, ó. Todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, A união com B é igual ao conjunto dos elementos, tais que esse elemento pertence a A ou esse elemento pertence a B. Dois casos particulares. Quando A está contido em B. Então, A, subconjunto de B aqui. A união, lembra, quando era a intersecção, dava o próprio A, né? Agora, como é a união, é que pertence a A ou B. Então, a união de A com B é o próprio B nesse caso. Quando os conjuntos são disjuntos, ou seja, a intersecção entre eles é vazia, a união são todos esses elementos e todos esses elementos aqui. Tá ok? Exemplo, dados os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3, 4 e B com os elementos 6, 7, 8, C com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e D com os elementos 3, 4, 6 e 8. Então, a união com B são todos os elementos de A e de B. Vou reunir isso. Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7 e o 8, né? O conjunto com esses elementos. A união com C, então, A, C. Então, o 0, aí o 1, que também está aqui, né? Colocar apenas uma vez, o 0, o 1. O 2, basta colocar uma vez, para não confundir. 3, o 4 e o 5, né? Que no caso, como o A está contido no C, é o próprio C. B união com D.
Então, B união com D. A gente coloca o 6, o 7, o 8, né? Que são de B. O 3, o 4, que são de D. E o 6 e o 8 eu já tinha colocado aqui, né? Então, união é reunião, a gente coloca todos os elementos. A união com C união com D é a união, aí eu coloco C união com D é quem? Então, eu pego todos os elementos de C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e os elementos de D. Então, o 3 já foi, o 4 já foi, 6, 8, né? Então, 0, conjunto com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, A união com esse conjunto. E aí eu pego os elementos de A unido com esse daqui. Olha, 1 já aparece aqui, o 2 também, o 3 também, o 4 também. Então, dá esse próprio conjunto, tá bom? O conectivo OU que a gente usou para definir a união, ele também tem um símbolo, é esse símbolo aqui. Então, ou eu coloco o OU mesmo, ou eu coloco... Ixi, vamos parar. Ou eu coloco esse símbolo aqui, tá? Que significa OU. Então, o E, eu posso usar esse símbolo, e o OU, este. Quando a gente trabalha o número de elementos da união, então, olha, a gente percebe que quando tem uma intersecção entre A e B, o número de elementos, como a gente não conta duas vezes para colocar o número de elementos, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, só que eu tenho que tirar uma dessa intersecção aqui, ó. Não posso contar a intersecção duas vezes. Então, eu tiro uma vez a intersecção, certo? Se eu contar todos os de A mais todos os de B, eu estou contando a intersecção quando eu pego em A e depois contando quando eu pego em B. Então, por isso, o número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B. Se são disjuntos, né? Se a intersecção entre eles é vazia, daí número de elementos de A união com B é número de elementos de A mais número de elementos de B. Existem algumas propriedades, né? Idempotência, então, a intersecção do conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. A união do conjunto com ele mesmo também é o próprio conjunto. A intersecção com B é B intersecção com A. A união com B é igual a B união com A. Então, a ordem dos fatores não altera, né, o resultado. A essa primeira propriedade a gente chama de idempotente, propriedade da idempotência. Aqui, comutatividade, né? Tem a associatividade, então a intersecção com B, intersecção com C. Então, tanto faz eu fazer primeiro B intersecção com C, depois fazer A intersecção com B, intersecção com C, ou fazermos primeiro A intersecção com B e depois intersecção com C. Mesma coisa para a união, tanto faz fazer esses dois primeiro ou esses dois primeiro. Propriedade distributiva, A intersecção com B, união com C, é como se eu distribuísse, né? Fica igual a A intersecção com B, união com A intersecção com B. E a mesma coisa aqui quando eu mudo, troco intersecção por união e união por intersecção. Faço uma distributiva, então A união com B intersecção com C é A união com B intersecção com A união com C.
Essas são apenas propriedades, pessoal. Então, a gente não vai, pelo menos eu não vou usar muito com vocês, tá bom? Só para vocês saberem mesmo. São dados os conjuntos A igual ABC, B, C, D, F e C, A, F, G. Determine um conjunto X sabendo que X tem 3 elementos e X está contido em A, B, C, D, F, G. Além disso, a intersecção de A com X é C, de B com X é CF e de C com X é FG. Então, a gente pode analisar. Então, como a intersecção com X é C, que foi dado, o que significa? Olha, eu tenho o conjunto A, que tem os elementos A, B e C. Quando eu fiz a intersecção, deu só o C. Então, no X não tem nem o A, então A não pertence a X, nem o B. Ah, mas o C apareceu. Ah, então o C pertence a X. Quando eu fiz a intersecção de B com X, deu um conjunto com os elementos C e F. Vamos ver quem é B. B é C, D, F. Então, o C apareceu. Isso significa que o C pertence a X, mas eu já tinha escrito aqui, né? C pertence a X. O D não apareceu, então o D não pertence a X. E o F apareceu. Então, o F pertence tanto ao B quanto ao X. Então, F pertence a X. Intersecção de C com X deu F e G. Quem é C? C é A, F, G. Então, o A, olha, não apareceu na intersecção. Então, significa que o A pertence ao C, mas não pertence ao X. Então, o A não pertence ao X. O F. O F apareceu, então significa que o F pertence ao X. O G também apareceu. Então, o G pertence a X. Diz que tem 3 elementos e que X está contido em A, B, C, D, F, G. Então, ó, o C pertence ao X, está aqui. O F pertence ao X e o G pertence ao X. Então, a gente já conseguiu um conjunto, que é subconjunto desse, com 3 elementos. Então, X é igual a C, F e G. Seja dx o conjunto dos divisores positivos do número inteiro x. Determine D de 18, intersecção com D de 24. Então, D, conjunto de divisores. Quais são os divisores de 18? 1, 2, 3, 6, 9, 18. E de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, o que é a intersecção? É o que tem em comum. O 1, o 2, o 3 e o 6. Isso daqui é uma aplicação do conceito que a gente vê de máximo divisor comum, certo? Então, olhando para esse conjunto, quem é o maior? O maior é 6, né? Então, quando a gente faz máximo divisor comum, esse comum aqui significa intersecção entre conjuntos, né? Então, vocês já viam isso, né, de intersecção, só não formalizavam, tá ok? Aí uma coisa para pensar, se x e y são números inteiros, os conjuntos dx e dy podem ser disjuntos? Então, números inteiros. Quem sempre é divisor de um número inteiro? O 1, né? O 1 sempre é divisor. Então, não dx intersecção, né, com dy pode ser igual a vazio? Pode. Não, é diferente de vazio, porque pelo menos eles vão ter, no D de x vai ter 1, no D de y vai ter 1, então pelo menos vai ter um 1 comum, né? A intersecção nunca vai ser vazia. Não podem ser disjuntos. Resolver mais um exercício. Então, perguntou-se a 400 famílias de um bairro da cidade qual era o tipo de transporte utilizado em seu dia a dia. Segundo as respostas, 275 famílias fazem uso de transporte público, 100 famílias utilizam o transporte público e o transporte particular, e 105 usam exclusivamente o transporte particular.
Quantas famílias não usam nenhum tipo de transporte? Então, vamos lá, vamos construir um diagrama de Venn. Desculpa, pessoal, pela caneta aqui, que eu não tenho muita habilidade. Então, nós podemos desenhar dois conjuntos, vamos chamar de A, o conjunto das famílias que utilizam o transporte público, e de B, as que usam o transporte particular. Então, olha, vamos ver, 105 usam exclusivamente particular. Então, 105 está aqui, ó, usa só o particular. 100 utilizam o transporte público e o particular. Então, nós temos 100 aqui na intersecção, que usa os dois. 275 famílias fazem uso do transporte público, mas não diz que é exclusivamente. Então, a gente já contou 100 aqui que usam público. Então, 275 menos 100, 175 aqui. Bom, eram 400 famílias, né? Então, 175 mais 100, 275. Mais 105, então vamos fazer, ó, 175 mais 100 dá 275. Mais 105, isso vai nos dar 380. Se eram 400 famílias, 20 pessoas não usam nenhum tipo de transporte. Então, aqui no caso, o resultado seria 20. Um outro conceito interessante é o conceito de diferença. Então, dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, a gente usa E também, mas aqui, ó, pertence a A, mas não pertence a B. É como se eu tirasse os elementos de B. Então, vou pegar todos de A, mas não pode ser elemento de B. Então, está representado aqui em laranjinha ou amarelo, tá ok? Eu tiro essa intersecção aqui, ó, que tem entre o A e o B, do A, tá bom? Casos particulares, quando o A está contido no B. Quando o A está contido no B, a intersecção é tudo que está no A, mas não tem no B. Não tem ninguém, né? Então, a subtração. Subtração é tudo que está no A, mas não está no B. Então, a subtração é vazia. Se eles são disjuntos, então não tem nenhum em comum. Então, a subtração é o próprio A. Se o B está contido em A, então A menos B é toda essa parte de volta aqui, ó. Tá ok? Então, no terceiro caso, que o B está contido no A, o conjunto A menos B é complementar de B, tá? Em relação a A. E a gente tem essa notação, olha, que é muito usada. Para complementar de B em relação a A. Então, complementar de B em relação a A é A menos B. Se o B está contido em A, tá bom? Existe uma outra notação para complementar aqui, ó. Vamos ver. Então, sendo A um subconjunto de um conjunto universo U, então, complementar de A em relação a U é U menos A. E aí pode ser representado pelo símbolo A barra, certo? Então, temos vários símbolos aqui, ok? Complementar de A em relação ao U. E a gente pode usar o A barra também, tá? Então, vamos lá na prática, um exemplo. Então, A, 1, 2, 3, 4, 5. E B, 3, 4, 5, 6. C, 2, 3. D, 0, 7 e 8. O que é A menos B? É tudo que tem em A
mas não pode ser elemento de B. Então, ó, não pode ser o 3, não pode ser o 4, nem o 5, nem o 6. Então, não pode ser o 3, não pode ser o 4, não pode ser o 5 e nem o 6, que não tem aqui. Então, é 1 e 2. Os únicos elementos de A que pertencem a A, mas não pertencem a B, 1 e 2. Então, é o conjunto com os elementos 1 e 2. A menos C, a mesma coisa. Vou olhar para os elementos de A e vou tirar os de B. Não pode ser 2 nem 3. Então, é 1, 4, 5. Conjunto com os elementos 1, 4 e 5. Então, aqui a gente pode falar de complementar, né? Como C está contido em A, então a gente pode usar essa notação aqui. Complementar de C em relação a A. B menos A. Então, todos os elementos de B que não são elementos de A. Então, não pode ser 1, mas não está em B mesmo. Não pode ser 2, mas também não está em B. Não pode ser 3. Ah, então não pode ser o 3. Não pode ser o 4. Não pode ser o 5. Então, conjunto unitário 6. C menos D. C menos D. Então, tudo que está em C, mas não está em D. Eles não têm nenhum elemento em comum, ó. C intersecção com D é igual a vazio. Então, C menos D é o próprio C, 2, 3. C menos A. C menos A. Então, C só tem o 2 e o 3, que pertence a A. Por isso, C menos A é igual a vazio, né? Como o C está contido no A, então C menos A é vazio. D menos D. Tudo que está em D, mas não está em D. Não tem nenhum elemento, então, conjunto vazio. Complementar de C em B. Vamos olhar para C e para B. Para a gente falar de complementar, o C tem que estar contido em B. Mas o C está contido em B? Não, né? O C tem o 2 e o B não tem o 2. Então, o C não está contido em B. Por isso, não podemos falar de complementar, tá ok? Bom, e a aula de hoje era isso, pessoal. Eu sei que conjunto não é fácil, mas assim como todo conteúdo de matemática, o que a gente precisa fazer é treinar. Então, vão lá, façam a lista, depois entrem, façam um questionário. E não faz tudo de cabeça, não. Vai lá, anota. Quando vocês assistirem essa aula, anota os principais conceitos, por exemplo, a definição de união de conjuntos, anota lá no caderninho para decorar, a definição de intersecção, de subtração de conjuntos, tá? É muito importante para vocês. Em relação ao questionário inicial, eu vou analisar, né, as respostas de vocês e depois eu entro em contato com quem teve mais dificuldade, tá bom? Para a gente ir recuperando a matemática básica de vocês também. Então, entrem em contato, entrem nos plantões e vamos lá, pessoal, não desiste não que vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau, obrigada!